Parou. É o programa todo contra o São Paulo Lima. Todo mundo contra você. Ó, quer ver? Deixa aberto aí. É uma chatice. Deixa aberto aí. Larga o celular um pouco pra fazer o programa hoje. Mesmo que não dá. Quem gosta de ir em restaurante com música ao vivo, levanta a mão. Eu gosto. Por isso tá todo mundo contra você. Não, o pior é parecer que você tem que pagar primeiro couvert. Couvert é de pau. Por pessoa. Desculpa, existem restaurantes e restaurantes com música ao vivo. Pra quem gosta do preto, gosta do preto. Pra quem gosta do verde, gosta do verde. Então tem pra todos os gostos, galera. Cada um curte o seu momento, o seu prazer. Mas você gosta da musiquinha? Jeca, Paulinho. Música ao vivo. Tem uns O cara com o violãozinho tocando. E o cara ainda se dupla. Eu já vi o cara que dupla. O cara aqui, ó. Aqui, veja. E o playback. Ô, Sorvani, ele põe a música no sintetizador. No restaurante aqui no Rio, domingo. Pô, ele me falou o prato e tal. Pô, legal. Dia dos Pais, minha mulher tava aqui, minha filha. Vamos lá, né? Falei, vamos. Aí ele chegou dizendo o seguinte, e tem um cara tocando violão, música ao vivo. Eu falei, não vou. Só tem uma diferença quando chega 11h30 da noite, que aquela de lua cheia vai começar dia 15, tem uma lareira maravilhosa pra você tomar um licor de café com um saborzinho de cachaça. Mas tem um cara tocando. Mas essa hora o cara já vai embora. O cara vai tocar Pink Floyd. Ele vai tocar. Eu vou te falar. Violão em restaurante começa assim, ó, em São Paulo. Em São Paulo. Acontece no Você vai fazer depois da garoa. Não, você é Caetano Veloso. Bom, vamos começando o Fox Sports, mas não dá. Meu Deus. Aquele cara que vem com violino. Ô, Pascoal, brincadeira. Você é um saudosista, um apaixonado pela lua. Fica comprando pilha do Sormani. O Sormani é mais velho do que a gente, Pascoal. Não, mas é brega. Mais velho que a gente. É o quê? É brega. E aquele cara que vem com violino e vai na sua frente junto com a sua esposa e começa assim, ó. E ele não sai de lá. Não, sai de lá. Italiano também tem isso. Restaurante italiano também. É o único assim, Baita música chata. Não, aí é Não legal. sabe fazer música. Italiano não sabe fazer música. Não sabe. Música italiana não é música de cinema. Música de cinema italiana é muito boa. Aí não. Agora, o Ennio Morricone. Não, aí você tem razão. E quando começa aquele monte de gordão batendo. Nhama. O cara vem gritar do seu lado, você ainda tem que ficar olhando pro cara. Não tem coisa pior. Não, o pior é quando seu pai canta parabéns na mesa. Você está convidado para ir na festa do Quiropita esse ano, que os caras vão gostar. Tá louco. Deixa eu falar agora, vamos organizar é legal. isso aqui. Eu vou te levar nesse teste. Mas aí eu vou te falar com todo respeito a quem gosta, mas não dá. A hora de comer é hora da paz. Você quer conversar com a pessoa e tem aquelas músicas, e na maioria das vezes as músicas são muito chatas, hein, rapaz? O músico brasileiro já sofre. Toca em todo. Já é uma dificuldade de viver da música e os caras querem acabar com a música. Eu não vou falar para não queimar filme, até porque a comida é maravilhosa. Nós fomos um dia numa cantina italiana aí e tocava toda hora, parece que é a mesma música. Aí o Sormani, lembra que a gente falou, vamos jantar naquele lugar lá outro dia? Você falou assim, avisa o cara lá que eu só vou se ele tirar. E ficava, Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports, que até música em restaurante é motivo de briga. Vamos lá. Tem coisa pior. Dá uma olhada no cabelo, no cabelo do Flacingani. O Torrino. Teu Torrino plástico tá bem? Teu Torrino plástico tá bem? Podia conversar com ele, faz tempo que vocês não conversam. Teu Torrino plástico. Operou o nariz. Não operei o nariz. Não, deixa eu falar, uma plástica dá pra fazer, mas é mais complicado. Agora, só um corte de cabelo é uma coisa tão simples, cara. Não, corte de cabelo em 20 dias resolve. A plástica, se você não fizer logo, vai ficar eu não tenho trauma, não tenho frustração. Mas nem eu também não tenho. Não, mas o teu não é trauma, o teu é ridículo. Você atrapalha, você acaba afetando a gente, né? Abala, gente. Sou meio feio mesmo, viu, Calil? Mas o negócio é o seguinte. Quem vê olho não vê coração, não tem um ditado assim. Quem vê cara não vê coração. É um negócio assim. Mas enfim. Boa tarde, rapaziada! Terça-feira, dia 13 de agosto, e o Fox Sports Rádio está no ar. Pessoal da escalada, parabéns, hein? Vocês foram bem. O Pipito é igual o padrinho dele aí. Ele entra, rasga a parede, depois meia hora só puxando o ronco. Ele e o Pascoal é a mesma coisa. Como é que o Pascoal dorme? Tem que falar. Aí ele desliga a caixa. Aí você fala, Pascoal, ele... Pessoal da escalada, parabéns, hein? Vocês foram bem.
Começamos com os destaques do programa. No Timão, notícia animadora. Diretoria do Alvinegro fez acordo com a empresa que construiu a arena para conseguir diminuir a dívida. É isso mesmo. Tem um pacote ali que é gigantesco. No Mengão, Balotelli parece estar mais perto. Com o aval de Landim, Marcos Braz viajou para negociar com o jogador. Dentro de campo, Gabigol e Lincoln voltaram a treinar com bola e podem enfrentar o Vasco. Rogério Ceni já está em terras mineiras para comandar o Cruzeirão cabuloso. O novo treinador prometeu um time mais ofensivo. Rogério Ceni será apresentado na tarde desta terça-feira e tem a missão de salvar a equipe na Copa do Brasil. Vamos falar da preparação dos times para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem uma dura missão: enfrentar o Grêmio na arena, fora de casa. Fora das quatro linhas, o presidente Gagliotti vai à CBF sugerir uma reunião para discutir o árbitro de vídeo. Também vamos falar dessa novela que envolve Neymar. Cada dia um clube diferente, cada hora uma história diferente. Pascoal, o morcego é um rato de asa? Não, é uma configuração, uma configuração biológica. Não. Vamos pro intervalo, vai. Ô, Pascoal. Ele chega lá com o Corujão, né? Que é o barbeiro dele, chama Corujão. Corujão? Pera, por. Ele fala assim, ó, aqui, corta. Aqui. E atrás, pica. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso líder de audiência, o Fox Sports Rádio. E o nosso Oswaldo Pascoal, hein? Acertou na nova contratação. Dá uma olhada no golaço do jogador indicado por ele. Parabéns, Pascoalzito! Joga no meu time do Manaus. Estou precisando. Lá no seu vontade. Isso aí é um aplicativo que você usa. Não é, não. O único cara que faz no mundo isso aí é o Roberto Carlos. Isso aí é um aplicativo. Eu te mostro. É que você não viu o Nelinho jogar. Eu vi jogar. Você viu uma aquele Nelinho? Batia falta melhor que o Roberto postou. Pega a Copa de Nelinho, batia falta. Eu vi o gol do Nelinho. Não, a bola que o Nelinho chuta. Eu vi. E vai saindo do Dinozófio. O Dinozófio vai tentando... Não, o Nelinho era uma coisa... Não tem efeito nenhum, Benjamin. Não tem corte. Bom, pega no Instagram do Roberto Carlos, uma que ele postou semana passada. Não, o Roberto Carlos é verdade. Sim, aqui é montagem, é um aplicativo, eu tenho esse aplicativo. Eu vou fazer um aqui na praia, eu vou no aplicativo vou mostrar pra vocês. Olha, nós vamos pro intervalo e voltamos já já, que tem muito assunto, tem muita informação. E o futuro do Neymar deve estar sendo resolvido aí, talvez até nas próximas horas. Nós já voltamos com música ao vivo, sem Sormani. Nossa Senhora. Não, pior é com parabéns. Aí é pior. Ainda mais parabéns ao pai dele. Parabéns em restaurante, pizzaria, constrangedor. Sabe por quê? É meu pai. O pai dele, toda vez que vai no restaurante com ele, manda cantar parabéns pra ele. E não é aniversário dele. E a mãe dele falou, a dona Mari falou pra mim que só tem dois caras neste planeta que tiram ele do sério. O pai e Joe. Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho com o Fox Sports. A mesma mentalidade. Bom, estamos no ar, vamos lá começar que tem muito assunto hoje, daqui a pouco, tudo sobre, será que a novela Neymar está chegando? Caramba, velho. Tá bom? Já dá o ar-condicionado, tá, né? Tomei até um susto, eu falei, trovão. Tá ameaçando chover hoje. Tá ameaçando chover hoje. Pô, mas acho que já tá chovendo aqui dentro, velho. Deu 3,5 na escala Richter isso aí. Mas olha, a novela Neymar pode estar chegando ao seu final, apesar que o Neymar não tá preocupado. Ontem ele foi curtir o show da Paula Fernandes em Portugal. O Neymar tá curtindo. Daqui a pouco tem informações do Palmeiras, do São Paulo, do Rogério Ceni, que já chegou em Belo Horizonte. Apresentação às 2h30, apresentação oficial do Rogério Ceni. Tem muita informação aí, mas para começar, mande suas mensagens sempre pelo Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil. Mande os seus WhatsApps 011 993 90 4545. Oswaldo, vírgula, o Pascoal. Sim, senhor. Ponto. O Sereno. Vamos lá, nem sempre. Acabaram-se os problemas? Acabou a novela, paga ou não paga o estádio? O Corinthians resolveu a sua vida com a Odebrecht, com a Arena lá? Ô, Benja, tem um amigo meu, eu não vou falar o nome, ele disse que o Corinthians nunca ia pagar isso aí.
Eu não falei nome de ninguém. Eu falei em 2011 ou 12, eu falei, Corinthians não vai pagar isso aí nunca. Tô pagando. Então eu errei. Não é nem a primeira vez que eu erro, não será a última. Quando o presidente do Corinthians esteve aqui há um mês, faz que o André esteve aqui, né? A gente fez o programa com ele aqui, o Jogo Sagrado. Eu tinha conversado com o André a respeito dessa situação e ele me disse, Pascoal, o negócio está bem encaminhado e eu vou fazer o acerto até o final de agosto. Eu imaginava que fosse mais para frente. Aí o Andrés, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo, uma reunião pedida por pessoas que fazem parte da oposição do Corinthians, exatamente para cobrar do Andrés uma posição, abrindo o que eles chamam de caixa preta do estádio do Corinthians, quanto é que deve, quanto é que não deve, quanto que pagou, quanto é que deixou ele pagar, por que deve para cá, por que deve para lá, porque tem um empréstimo, porque o CIDs. Então, para esclarecer tudo isso, né, o presidente do Corinthians foi chamado ontem para uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para prestar esses esclarecimentos aos conselheiros. E na hora, o Andrés manifestou realmente o acordo que ele já tem, não está assinado, esse acordo não está definido, assinado, não está registrado no cartório, ainda não, mas já está apalavrado, isso já está conversado, os documentos estão sendo trocados para acontecer o acerto. A gente tem uma arte aí para mostrar para o torcedor do Corinthians como é que o pagamento será feito, de que forma o pagamento será entabulado. Então a dívida do Corinthians com a Odebrecht cai para 160, 170 milhões. A dívida do Corinthians com o BNDES continua em 470 milhões. O Corinthians paga 6 milhões por mês. Todo mês o Corinthians paga 6 milhões de reais para abater a dívida com o BNDES. Entre novembro e fevereiro, essa cota cai para 2 milhões e meio. Por quê? Porque nesse período não tem jogos de futebol. É um período carente de jogo de futebol, então a arena é deficitária. Então esse valor foi acordado com a Caixa e cai para 2 milhões e meio. O acordo é de 12 anos com a Caixa. O que o Corinthians fez com a Odebrecht? Os CIDs que o Corinthians ainda tinha, o Corinthians repassou para a Odebrecht. O Corinthians ainda repassou para a Odebrecht as obras não concluídas. O Corinthians fez um estudo, ainda à época do presidente, do Roberto como presidente, né? Ele fez um estudo mostrando para a Odebrecht que entre 250 e 280 milhões, essas obras não foram concluídas. O presidente do Corinthians, hoje, o André Sanches, apresentou para a Odebrecht dizendo, vocês não concluíram isso, vocês não fizeram isso, nós temos os CIDs para pagar e a dívida do Corinthians cai vertiginosamente. De 1 bilhão e 30 aproximadamente, a dívida do Corinthians cai para 470 milhões para pagar para o BNDES, que continua pagando, tem um prazo de 12 anos e o presidente do Corinthians disse que vai pagar, e todo aquele montante que devia para a Odebrecht exclusivamente cai para 170 milhões. Então, é um acordo excepcional, maravilhoso. Eu acho que o presidente do Corinthians tinha que ser aplaudido pelos torcedores do Corinthians e pelos conselheiros do Corinthians. É um acordo muito bom feito pelo Corinthians, colocando inclusive os CIDs, que era uma situação. O Corinthians tinha essa situação dos CIDs, o presidente do Corinthians reclamou muito com o ex-prefeito de São Paulo, do mesmo partido dele, do PT, que acabou não promovendo o que deveria promover. O Fernando Haddad. Eu não ia falar o nome para não criar polêmica. Mas é uma informação. A informação, o Andrés falou aqui no Jogo Sagrado. Falou mesmo, tem razão. Eu até chamou ele de mentiroso. Falou que era mentiroso, incompetente. Incompetente e mentiroso, que não cumpriu o que tinha combinado com o Corinthians na promoção do CIDs. E aí o Andrés ficou irritado. Agora conseguiu colocar o CIDs nessa negociação com o Odebrecht. E eu aqui tô, o que eu soube de pessoas do Corinthians que estavam na reunião do Conselho Deliberativo e o que foi dito e o que me passaram, eu estou passando para vocês, isso é um grande acordo que o Corinthians fez. O Corinthians está muito perto de concluir o pagamento, Pascoal, da arena. Então repete agora, resumidamente, devia quanto, caiu para quanto? O valor total estipulado, analisado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians era de 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30. 1 bilhão e 30 milhões. Sim. Perfeito? Caiu, o Corinthians vai pagar 470 milhões que deve para a Odebrecht, perfeito? Não, o BNDES. Para o BNDES, e para o Odebrecht deve entre 160 e 170 milhões. Essa é a dívida do Corinthians com o estádio agora. 600 e quanto que vai dar? 40. Faz 630. 640, 630 milhões. É o que deve ficar a Arena do Corinthians. Que é um preço razoável, gente. É um preço razoável. A 1 bi e 30.
eu acho que é extrapolar. Agora, o Corinthians fez toda essa armação, não tem nada ilegal nisso aí, hein? É tudo dentro da lei. O Corinthians tem os CIDs e vem pagando regularmente e por isso conseguiu esse acordo com a Odebrecht para saldar a dívida. Ou seja, era um braço de ferro e o Corinthians venceu. Conseguiu bater. Eu só não entendi. Quem chamou quem de mentiroso? Não, no jogo sagrado, quando teve aqui o Andrés, chamou o ex-prefeito de São Paulo, o Haddad. Porque havia sido, segundo o Andrés, havia sido combinado um negócio do CIDs e não teria sido cumprido na hora H. Sim. Mas, ô Benja, é importante frisar que até agora o Corinthians já pagou para a Caixa, nesse empréstimo do BNDES, em torno de 160 milhões, de 2014 até agora. É 630 mais... Não, isso já foi pago. Isso já foi pago dentro do que o Corinthians... Estou calculando o preço do estádio. Não, sim. O que o Corinthians deve hoje no custo total é esse valor aí, Sormani. 640. 640 pau, 630 pau. 630, vamos colocar 630. Já pagou quanto? 160. 790. Para ficar redondinho, 800 milhões. 800 quase o valor que o Andrés falou de origem. Então, porque a princípio, quando o estádio do Corinthians foi orçado, custava isso, 800 milhões. Me surpreendi muito quando essa obra passou para 1 bi. 200 milhões de euros, só para dizer, tá? 200 milhões de euros. Vai passar de mais de 1 bi essa obra. Não, aí que tá. A obra era 1 bi. Não, mas esse valor agora que o Corinthians deve é em torno de... Aí cai de preço. Não, mas peraí. Eu li 1 bilhão e 600, eu cheguei Não, isso daí era calculando juros, enfim. Essa matemática eu também quero na minha vida. A obra inicial girava em torno aí de 800 milhões. Essa obra passou a custar 1 bi, depois passou para 1.200 e a diretoria do Corinthians aí não se manifestava. Era uma caixa de Pandora, ninguém sabia o valor exato da arena, quanto tinha sido pago, etc e tal. Pediu essa reunião, né? Houve uma auditoria, no qual o Conselho fez parte dessa auditoria e apresentaram os valores. De acordo com a exposição desses valores, agora entende-se que é realmente um bom negócio, porque agora tá às claras o quanto deve e como vai pagar. E é razoável pagar, né? Desses 160 milhões que o Corinthians já pagou à Caixa, através do empréstimo do BNDES, o Corinthians ele tem agora uma cronologia para tentar reduzir esse custo de valor, porque querendo ou não, senhor Mano, é igual um financiamento de imóvel. As primeiras parcelas você praticamente só paga juros e a amortização é isso daqui, vai 90% dos juros e 10% de amortização. Com o passar do tempo, inverte esse processo, aí você vai pagar lá no final 90% de amortização e 10% de juros. O Corinthians ele precisa tentar reduzir o máximo possível esse tempo para justamente encurtar o período de juros que o Corinthians pode pagar. Existe sim uma matemática para que o Corinthians consiga arrecadar mais dinheiro, ter uma receita maior com a Arena, justamente para tentar reduzir isso daí. Porque é um dinheiro que está comprometendo o futebol também. Esse dinheiro que o Corinthians arrecada com a Arena, o Corinthians não põe a mão. Inclusive, numa futura negociação com a Caixa, o Corinthians está tentando dividir esse faturamento para que o Corinthians possa usar metade do que arrecada com a Arena com o futebol e metade para o pagamento do Estádio. Ainda não foi aprovado. Ainda não foi aprovado. E o acordo estabelecido... A Caixa. Cabe à Caixa aprovar isso daí também. Ao invés de pagar 6, pagaria 3. O acordo estabelecido entre as partes rezava que toda a arrecadação que a Arena gerasse seria um pagamento do próprio estádio, até a quitação total. O Corinthians está vendo uma dificuldade muito grande para, inclusive, quitar folhas salariais, investir no futebol, e ele tenta essa alternativa aí, reduzindo a margem de juros da Caixa e abrindo um leque para que o Corinthians possa usar metade do dinheiro arrecadado com o futebol e conservando a outra metade para o pagamento do estádio. Se vai acontecer ou não, Pascoal, o tempo irá dizer, mas o Corinthians, quando fez esse acordo, ele sabia que ele corria o risco de depois, no futuro próximo, não haver esse acordo, de pegar metade para o futebol. O acordo que foi feito agora, me parece Não, mas o acordo é com a Odebrecht, com a Caixa não foi feito acordo nenhum ainda. O acordo da Caixa está sendo pago, 6 milhões por mês. Não, mas o Corinthians ele vai sentar com a Caixa, Pascoal, para tentar reaver essa situação também. Já tentou da outra vez. Já houve inúmeras conversas. E não conseguiu reduzir. Agora houve uma divisão. O que o Corinthians conseguiu com a Caixa é diminuir nos 4 meses, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, o Corinthians paga 2 milhões e meio, não 6 milhões. Porque não tem atividade no estádio. Não é verdade. Novembro tem atividade, dezembro até metade do mês. Mas o estádio não foi feito para fazer show? Não. Aí não dá para fazer show? Não. A ideia do Corinthians não era. O Corinthians era para... fecha. Há alguns eventos, por exemplo, tem aquele... Não dentro do estádio. O Corinthians não queria fazer a Arena Multiuso. Esse foi um dos eventos. Tem sim. Não, tem evento dentro do estádio. Aquele que eu fui lá dos caminhões lá... Mas quando o Corinthians construiu a Arena, eu me lembro de entrevistas do presidente. Não era uma arena multiuso, era uma arena para futebol.
Aí eles perceberam que, acho eu, não sei, isso eu estou dizendo, que foi uma furada. Ficar 4 meses parado, exatamente. Claro. Bom, subentende então, o Corinthians... Mas só um minuto, os meses que você não tem futebol no Brasil, É janeiro. você também não tem shows. Os grandes shows no Brasil não são na época das férias. Vamos lá. Você não tem em janeiro show no Morumbi ou no Allianz Parque. Shows grandes você não tem. Não tem. Depende da Não tem janeiro, fevereiro, gente. Não tem. Quer dizer, na alta temporada do verão no Brasil não tem show? Não. Isso que eu acho esquisito. Né? Não que é férias aqui. O Collins tocou em fevereiro. É só você ver. Mas os turistas vêm pra onde? Pra cá. Não, se você pega os grandes shows, você não tem. Dezembro, talvez no começo, depois não tem não. A mentalidade do brasileiro é diferente. O brasileiro aqui chega dia 15 de dezembro, a cabeça do cara já tá longe. É diferente do americano, do europeu, né? Que nem o senhor Mani falou e é verdade. Pô, eu fui ver um jogo da agora da NBA dia 31 de dezembro. Sim. É jogo normal. O campeonato inglês, dia 1º de janeiro, tem rodada. No Brasil não tem nada, gente. É uma cultura nossa. Só entendendo o seguinte. Agora, música ao vivo em restaurante, Paulo Lima, aí é uma coisa universal. Mas tem um ano inteiro. Porque a Odebrecht cobrava do Corinthians esses quase 1.200, né? 1.160, quase vamos colocar 1.200. E agora cai praticamente pela metade do valor. Então a Odebrecht vai arcar a outra parte? Não. O Corinthians está pagando com o CIDs. Com o CIDs e com as obras que não foram pagas. O Corinthians não está deixando ele pagar. A gente não fez entender. Não, o Corinthians ele repassou para o Odebrecht esses CIDs aí, por isso houve essa amortização. O Corinthians reduziu o valor que a Odebrecht achava que o Corinthians devia e o Corinthians ainda pagou agora vem os CIDs que eram do Corinthians. O CIDs está entrando no valor de 400 e quantos mesmo? Era 400 e pouco. Então isso daí. Então a Odebrecht agora ela abraça os CIDs que eram do Corinthians. Não, os CIDs não são do Corinthians. Os CIDs são utilizados para... Sim. Gente, você precisa se preparar. Não, estou preparado. O Pascoal parece professor de cursinho. O Mano parece professor de faculdade, tem que ensinar. O CID presa pode... Não é Sidney. É Cid, não é Sidney. Ele falou o Sidney. Gente, Sormani, que bicho chucro. São investimentos que são feitos na Zona Leste de São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo, na Zona Sul. Se você construir alguma coisa, em qualquer setor menos populoso de São Paulo, que não tenha... Menos populoso, não, menos favorecido. Menos favorecido. Você... Populoso lá é... Populoso perdão, você tem razão. Menos favorecido, você vai ter os CIDs a seu favor. E você pode utilizar isso para abater das suas dívidas ou, se você tiver outros compromissos, para também saldar. Tem lugares em São Paulo que, se você vai montar sua empresa... Você compra cotas do CID. Tem lugares em São Paulo que você formou, aqui no Rio não sei, que se você vai abrir uma empresa... tem isenção de uma série de coisas. Você tem isenção, IPTU mais baixo, tem uma série de impostos mais baixos por um período, 10, 20 anos. É para incentivar você a abrir sua empresa lá. Porque a Zona Leste é uma área extremamente populosa dentro da cidade de São Paulo. E é uma forma de você atrair... Você mantém ali o cara trabalhando próximo de casa. Claro. Uma série de coisas. Claro. Entendeu? Peraí. Não, você tem mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. E o Corinthians também... Porque anteriormente era o Corinthians o responsável. Se não são aqueles assuntos que qualquer criança de 8 anos domina, né? Ele não conseguiu encontrar no Google, porque ele não sabe. Porque no Google... Ele não sabe como colocar. Ele botou o Sidney, parecia uma... Ele botou o Sidney. Olha, o Google deixou o Pipo na mão. Pareceu o Sidney Magal. Eu fui em 2 reuniões. A médio prazo, o que isso você acha que refresca os investimentos no futebol? Porque o torcedor gosta de saber também de contratação, essas coisas. Dá uma refrescada a médio prazo? Porque a curto não. Eu acho que no total... Veja, presta atenção, no total você tem um abatimento da dívida com a utilização dos CIDs e com a utilização do que não foi construído no Corinthians. Então, isso é muito grande. O Corinthians passa a dever 180 milhões quando devia 1 bi trelelê. Então, de tudo isso não é assim, diminuído... Não é assim. Não caiu de 1 bi para 180 milhões. Não, mas eu quero me inscrever nesse CID. Não é assim. Não é assim. Você tem que já pagou um X, certo? Já, 160. Mais 460. Deu quanto em CID? Deu mais 400 em CID. A Odebrecht cobrava 560. Mais 280 de obra não construída. Lembra daquele Não, mas isso aí não vai pagar. Não, isso aí também desconta. Desconta 280 também desconta. Não é que caiu de 1 bilhão para É que a Odebrecht cobrava do Corinthians 1 bi. Devido aos juros e aos valores. Agora entraram os CIDs. Agora o Corinthians para o Odebrecht só paga já pagou uma parte e tem ainda mais 130, né? Para pagar. Isso. Agora a pergunta que fica é a seguinte: o Corinthians vai tentar pagar isso
continuar com essas parcelas altas e pagar num curto espaço de tempo, ou ele vai tentar diminuir o valor da parcela e estender o valor do o tempo de pagamento? São duas situações. Se for no tempo normal, paga em 12 anos. Se o Corinthians conseguir, junto à Caixa, para pagar metade do que arrecada e a outra metade fica para o clube, que é o que está sendo proposto para a Caixa, eu pago 6 milhões, mas eu vou pagar 50%, e metade disso eu vou utilizar para usar aqui no fundo de caixa, para fazer o clube virar. Aí o Corinthians vai pagar com o dobro de tempo. No tempo normal, 12 anos paga. O que foi, mesmo? Vai pagar, Benja. O que foi? Não, o assunto chato. Você que abriu você que abriu o programa. Tem que abrir, mas eu não tô. Mas é necessário. Então vamos mudar o assunto. O futuro do Corinthians depende dessa dívida. Eu não falei nada, eu só tô quieto, porque é um assunto muito chato. Por exemplo, se eu estivesse em casa agora, o Fox Sports Rádio é um programa que eu assistiria, é um programa que eu mais gosto. No mundo é esse programa aqui. Mas, por exemplo, se eu estivesse em casa agora, vocês, bicide e juros e o Debrecht. Mas é para tentar decifrar o quanto o Corinthians está recebendo. É necessário, cara. As pessoas têm que chamar o Luiz Nassif. Peraí, Luiz Nassif, por favor. Quer falar alguma coisa? Estão recebendo o Sardenberg. O Sardenberg, gente boa. Vai de futebol. O Sardenberg é ótimo. Mas o pagamento do estádio está sendo legal, já acertou a dívida. Sabe o que é? Eu vou falar pra você. Porque renega suas origens. É assim, teve um sujeito que falou que não ia pagar e agora vai. São 24 anos a dívida ou 12, é isso? 12 ou 24. Vamos esperar passar os 12 e a gente volta agora. E outra, renegando a origem dele. Se quiser, eu não vou estar aqui. A origem da matemática, da economia. Que são 12 anos, só um bom uísque, né? Olha só. O senhor hoje aqui tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Derivando a matemática. Deixa eu só falar um negocinho. Isso é importante porque eu não falei que pode gerar. Sim. Agora, já que foi explicado isso, agora vamos virar a página dentro desse mesmo assunto. O que isso pode significar? A montagem de um time melhor, mais competitivo. Vai sobrar dinheiro para o Corinthians contratar. Por exemplo, o Flamengo fala em Balotelli, o Corinthians poderá falar também. O Flamengo contratou um Felipe Luiz e um Rafinha, o Corinthians também vai poder contratar. Nesse momento ele está engessado em relação a grandes contratações porque tem essa dívida. Equacionando essa dívida, melhorando a forma de pagamento, diminuindo o valor, vai sobrar consequentemente. Mas eu não acho que seria para investimento nesse porte, não, senhor. Eu acho que isso daí. Por exemplo, se o Corinthians debitar. Estádio, não para de ganhar título. Se o Corinthians debitar. Mas que vale ganhar título. Mas, senhor Mani, se o Corinthians debitar 3 milhões por mês aí, dessa parcela que ele paga, 3 milhões por mês ajuda no pagamento da folha salarial. Mas não é um dinheiro para investir pesado em contratações. Não é pilha, não. O que interessa é título, não é contratação. O Corinthians começou a construir o estádio em que ano? 2012, não é? 2010. 2010. Mas o que o Corinthians ganhou de título? Curiosamente, deixa eu explicar um negocinho pra você. Curiosamente, quando o Corinthians contratou melhores por vez. O Corinthians com melhores jogadores, o Corinthians com um elenco melhor, fica muito mais próximo de ganhar. Claro. Mas tudo bem, mas desde que construiu o estádio... O Corinthians é favorito para ganhar o título? Pode ser que ganhe. Está entre os favoritos? Não está. Olha, por quê? Porque o elenco do Palmeiras, do Flamengo, o elenco do Internacional, o Grêmio abriu mão do Cruzeiro. Esses times, quando começaram o campeonato, eram tidos como times que para ganhar a competição. Se o Corinthians entra numa competição com um elenco mais recheado, com jogadores... você mesmo questiona a presença de alguns jogadores. Olha aqui, não, o Sornosa não joga o 2015. O Sornosa não joga no Palmeiras, o Sornosa não joga no Cruzeiro, não joga no Flamengo. Mas o Borja joga no Corinthians. O Borja é detestado por muitos, joga no Palmeiras, não joga no Corinthians. O Denverson, muita gente não joga, joga no Palmeiras, joga no Corinthians. O Borja está escanteado e o Palmeiras está contratando. O Corinthians não consegue escantear o Sornosa e contratar jogador porque ele não tem dinheiro. Porque a parte desse dinheiro vai para dentro. Eu discordo totalmente. 2015 não pagou salário o ano inteiro, foi campeão brasileiro. 2017, é ruim, a quarta força, campeão brasileiro. 2018, tá devendo, não monta time, campeão paulista. 2017, 2018, uma porcaria, campeão paulista. 2019, gente do céu, o time é um lixo, o time é horroroso, tricampeão paulista. Não tem que comemorar a contratação, tem que comemorar título. E título tem que comemorar direto.
Se tem uma coisa que o torcedor do Corinthians não pode reclamar nesse século, é comemoração de título. Mas se você conversar com o departamento financeiro do Corinthians, Benja, eles vão te falar que o Corinthians está passando por um momento difícil. Sim. Tanto que o Corinthians, quando ele pede talvez esse auxílio à Caixa para reduzir os juros e deixar metade da arrecadação da Arena com o futebol, é justamente para pagar em dia a folha salarial. O Cruzeiro não construiu estádio, está passando um momento difícil. Mas o São Paulo não construiu estádio, agora está passando um momento difícil. O Flamengo estava devendo rios e rios de dinheiro, não construiu estádio, estava passando um momento difícil. Mas a gente está falando da realidade do Corinthians, mas a realidade do futebol do brasileiro, exceção de A ou B, é tudo igual. Queria só falar uma coisa. E com tudo isso, é o torcedor que mais tem comemorado título é o corintiano. Você vai deixar ele falar? Deixa ele falar. Curiosamente, não só o Corinthians, mas qualquer equipe nesse passado recente que a gente viu de futebol que se preocupou com grandes contratações, todas essas equipes naufragaram. Todas. Você pode ver que todos os times que recentemente ganharam títulos de expressão, inclusive o próprio Corinthians, entenda-se Libertadores, ganharam esses títulos com equipes, digamos, mais operárias. Claro, com bons jogadores, mas nenhuma grande estrela. A única exceção nesse passado recente foi o Atlético Mineiro. Com o Ronaldinho Gaúcho. Mas, gente, nem o Cruzeiro tinha um baita time. Como falam os caras que jogavam no Cruzeiro? Sim, todos foram os melhores da temporada. 2 temporadas seguidas, os melhores. Pascoal, era um time menos estrelado. Naquela, o Everton assim, Ribeiro. O Everton Ribeiro não era o Everton Ribeiro de hoje do Flamengo. Não tô dizendo que não joga nada. Foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pascoal, você não tá entendendo o que eu tô falando. Não era um jogador naquele momento. Calma, naquele momento não era um jogador. O Everton Ribeiro que deixa o Cruzeiro não é o Everton Ribeiro que chega no Flamengo. O peso de estrela é diferente. Aí você tem razão. É diferente. Aí você tem razão. Mas ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. Todo time que monta um elenco super valorizado, que pega um atleta e supervaloriza esse atleta, que trata a grande contratação como algo maior que o clube, esses times naufragam. O único clube que fez isso aqui no Brasil recentemente, que trouxe grandes estrelas e ganhou, aliás, era uma grande estrela, foi o Atlético Mineiro. Nem o Santos em 2011, quando ganha a Libertadores, tinha esse time estrelado. O Neymar naquela época era um garoto com muito futuro pela frente. Já era uma realidade. Não, mas não era o que é hoje. Não, ele já era o que é hoje. Não era o que é hoje. Já era. Não era. Em 2011 ele já era. Quando o Santos ganhou a Libertadores, ele já era. Não era. Ele era o personagem. Ele não pode ser isso, mas não era. Mas ele era a bola da vez. Era a bola da vez. O mundo estava de olho nele. Mas ainda tinha. Ele era titular da seleção. Sim, mas ainda tinha o questionamento de, pô, será que esse cara vai dar certo? Não tinha. Desculpa, tinha. Não está errado. Não estou errado. Tinha. Admita isso. Não, eu não Você está enganado. Não estou enganado. Tinha isso. Todo mundo falava que era bom esses moleques vai dar certo da Europa, porque aqui é muito. Tinha, lógico que tinha. O Santos 2011 era bicampeão paulista, campeão da Copa do Brasil. Só se falava do Neymar. Sim, só se falava do Neymar. Mas você pega pra eles irem pra Copa do Mundo. Mas não era um time. Mas não era um time caro. O Santos nem gastou com aquele time que foi formado na base. Agora você está mudando. Entendeu? Não é outra história. Existia assim um questionamento. O Santos naquela Libertadores. O Santos naquela Libertadores quase cai na primeira fase. E quem foi campeão? O Santos quase caiu na primeira fase. Quem foi campeão? Dizendo que era um time diferente, não era um time estrelado, não era uma coisa, sabe, como tem feito o Palmeiras, como tem feito o Flamengo, como tem feito essas grandes contratações. Ô, Facincani, você está falando, você não corresponde à realidade. O Santos quase caiu na primeira fase? É verdade. Porque naquela época, o Santos apostou num treinador que não tinha condição nenhuma. Tudo bem, que assumiu o Santos. O Santos era um tremendo time. Quem era? Marcelo Martelotti. Aí ele saiu, veio o Muricy ganhou o campeonato. Não, era o Marcelo Martelotti. Tá péssimo. Não era o Marcelo Martelotti. Entra no Google aí. Ele saiu e entrou o Muricy. O Muricy. O time já era uma realidade. Ele vai pro Google lá, ele não acredita no Sormani, cara. Só uma coisinha, eu só discordo dele no que diz respeito ao bicampeonato do Cruzeiro, que tinha um baita time. Não era estrelado, o Alexandre Matos mesmo falou. Ele pegou um time de jogadores que estavam até descaracterizados. Nisso você tem razão. Mas eles se transformaram em estrelas. Não estou dizendo que o time era ruim, pelo Cruzeiro, mas era um time que não era estrelado. Eu estou dizendo times que, como você falou, contratações pomposas. Nossa, trazer o fulano da Europa. Quando o Corinthians fez isso com o Alexandre Pato, naufragou. Quando o Corinthians fez isso com o Roberto Carlos, naufragou.
Quando Era o fez isso Roberto com o Ronaldo Carlos. Fenômeno, não naufragou. Não naufragou. Quando fez isso com o Ronaldo, O Cruzeiro fez isso e foi bicampeão da Copa do Brasil. Quando o Flamengo e quando o São Paulo fez Padreiro, não deu certo. É? Não deu certo. Mas o Cruzeiro falamos do Cruzeiro bicampeão brasileiro. E do bicampeão da Copa do Brasil, Cruzeiro? Mas também não era tão estrelado assim. Não era. Não era. Aí você tá brigando. Não tô brigando, é você pegar a instalação do Cruzeiro. Pô. Nós chegamos aqui no começo do ano. Começo do ano assim. Quem são os favoritos para ganhar o Brasileiro? Não era. O senhor falou quem? Palmeiras e Flamengo. Não. Cruzeiro Pega a estava na instalação da lista. Copa do Brasil. Quatro times. Também coloquei o senhor falou Cruzeiro. quem? Cruzeiro também estava na coloquei o lista. Cruzeiro. Vem cá, eu falei Está na Cruzeiro lista também. uma coisa. Eu falei aqui várias vezes que o elenco do Cruzeiro era melhor que o do Flamengo. Esse ano o Cruzeiro Mas só no começo do ano o time do Cruzeiro não é espetacular? Não, eu falei que esse ano o Cruzeiro estrelou o elenco dele. Esse ano. Trouxe o Rodriguinho gastando uma bala, o Fred uma bala. O Thiago Arrascaeta jogava ano passado e saiu esse ano. Fez gol O Arrascaeta não era, mas quem supervalorizou o Arrascaeta foi o Flamengo. Quem supervalorizou o Não, ele era um Arrascaeta grande foi o jogador, Flamengo. mas era um Brasil, claro que era. Era verdade, mas não era Pelo amor de Deus. Não era pomposo. Todo jogador. Arrascaeta, Thiago Neves, Robinho. Arrascaeta. Robinho, Thiago Neves. Thiago Neves. Fred. Que é Fred? Desiste de discutir, porque não dá. Tô vendo que vocês não vão entender, não. O Egídio tava Segue jogando aí. bem, Fábio. Tem dois laterais esquerdos, Egídio e Dodô. Tinha o volante que voltou pro Real Madrid, Lucas Silva. Lucas Silva. Trouxe o Rodriguinho. Estou dizendo grandes e pomposas contratações. Pedro Rocha, que todo mundo queria. Esse ano que o Cruzeiro estrelou Pô, mas nós estamos falando de que ano? O que está acontecendo com o Cruzeiro? E o bicampeão brasileiro Rachou do o time. Bicopa Eu tô Pera dizendo só um que minuto, o bicampeão o bicampeão da Copa do Brasil era ruim? Não tô dizendo que É não um era. timaço. Não tô falando que era mau time, não era estrelado. Como não era caro? pelo amor de Deus. Não era pomposo. Não era time que veio na. Claro Não era que era. galáctico. Claro que era. Times galácticos naufragam. Aí vocês não estão Cruzeiro, entendendo. vamos colocar assim, deixando de Pô, fora mas os é bons difícil jogadores, explicar mas isso, estrelado. cara. Não, Ed, pera só meu. Meu Deus, velho. Peraí, não, você tá. É Hoje Não, dia não ruim. é, cara. Eu tô falando uma coisa, vocês estão brigando com a realidade que eu tô falando. Inacreditável, Seu comentário brother. estapafúrdios. Entra no Google, vê o que é estapafúrdios. Não vou estapafúrdio, não é isso. O que é pra você? Um grande elenco? Não há uma diferença entre um grande elenco e um elenco de galácticos? E outra, Benja, estrelado, no meu conceito, vamos lá, vou deixar de fora os bons jogadores aí, como o Robinho, como o Egídio, vou deixar de fora esses caras assim, mas ó, Fábio é um goleiro estrelado, dentro do futebol brasileiro Dedé. é estrelado, Dedé é estrelado, Arrascaeta é estrelado, Thiago Neves é estrelado, o Fred é estrelado, só aí já citei metade do time. 5 Rodriguinho estrelas. é estrelado. Não, é que chegou esse ano, tô falando do time que foi bicampeão da Copa do Brasil, Chegou o do Corinthians Rodriguinho. ano Você tá passado. falando do ano passado. Sim, o ano passado já era um time estrelado. Aí com o acréscimo, por exemplo, o Pedro Rocha quando chega esse ano, era um jogador cobiçado. Sassá. Não, mas o Sassá não é estrela. Não é estrela, mas Não, por mas o exemplo. Rocha também não é estrela. Tô falando Não, de mas bons é um jogadores. jogador que chega com outro status. Quando o Pedro Rocha chegou no Cruzeiro, era um jogador cobiçado. É que talvez ele não tenha entregue até agora o que ele jogou no Grêmio, mas é um jogador que tem potencial. Rodriguinho, quando ele retorna ao Brasil, inúmeros times aí fizeram propostas, mas o Cruzeiro foi lá e trincou. Então, eu particularmente acho também que o Cruzeiro Mano Menezes. estrelado. É estrelado. O time do ano passado era estrelado, Sim, claro que era. claro que é. Mudou o teu Não, pensamento? o Palmeiras do ano passado era Cara, estrelado, você é campeão turrão, né? brasileiro. Não é, eu sei o que eu tô falando. Não, você Palmeiras, não sabe. campeão brasileiro do ano passado, não tinha estrelas? Claro Não, mas que o que ele tá estrela. falando é isso. Lógico que tinha. E não naufragou, foi campeão. Foi campeão brasileiro. Exatamente. Olha, o MGN... 2 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil. O MGN Souza, como vocês aguentam a incoerência do O Facincani? Palmeiras de 2016. O Cadu e a Jana. O Palmeiras de 2016 Cadu não e era estrelado Jana. nesse ponto. Avisa o Pipinho que o Fluminense com Deco, Fred e companhia não era estrelado. 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Ó, esse cara também é um loser. Não O pode fazer LCC. perfil junto com a namorada, hein, filhão? Fala com o Pipo que o Arrascaeta atravessou o mundo e decidiu uma final da Copa do Fluminense Brasil. 2007 ganhou a Copa do Dentro Brasil. da Arena, Corinthians. O Túlio Souza, o Pipinho tá brigando com a realidade. O Igor Silveira, ô Benja, acho que a balada foi boa ontem pro Pipinho. O HG, Benja, fala pro Pipinho que o time do Cruzeiro não era estrelado. O time do Cruzeiro é estrelado. O Wagner guiou, mudando de canal. Hoje vocês estão muito chatos. Pode mudar, você vai voltar em 3 minutos. ver o que é chato do lado aí. O Joe, Fábio, Thiago Neves, Leonardo Silva, Dedé, Arrascaeta, Fred, Mano Menezes. Esses caras não são estrelas, Facincani? Quem é? Que cara teimoso, meu irmão. Desse ano. Não no PI. Posso falar só um minutinho? Não é possível. Vou Fala, falar- Paulinho. vou falar um Eu já desisti de falar. Vou falar só um minutinho.
no raciocínio do Passancani, eu tô com ele. É o pai e filho, é o pai. Peraí. Contagia. Deixa ele falar. Não, você vai falar que o senhor você vai falar, o senhor vai ter razão. Sabe o que é isso? Gaúcho é vingança por causa da música ao vivo do restaurante. Mas só o Ronaldinho Gaúcho era estrelado. Falei. Isso é vingança por causa da música ao vivo que você ficou bravo com a gente. Só o Ronaldinho Gaúcho era estrelado? Você pega as grandes estrelas das conquistas, você tem razão. Estrelado, pelo que eu estou entendendo e concordo com ele, só o valorizado, chegava com uma baita grana. Mas assim, um cara de primeira grandeza. Felipe Melo não é. Não, tá certo. Adriano Imperador é? Não, Felipe Melo É diferente. Pô, diferente do quê? Foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2011. Sim, por conquistas intercontinentais, como ele falou, da Libertadores. Adriano Imperador é o supra, para mim é um dos monstros. Mas pra Libertadores, nos últimos anos, intercontinental, conquistas, só o Ronaldinho Gaúcho. Mas ele falou nacionais e internacionais. Nacionais também, por isso que nós estamos contestando a Copa do Brasil. Eu tinha entendido as conquistas de Libertadores. O time do Corinthians não vale olhar pra ele, não. Pra mim, consumo nacional não me basta. Não, mas Ele gosta de um gringo! Vai ganhar o Oscar o pacote. Pacotão. O que você não viu que não foi semana passada? Não. Tem que ter o VAR, hein? Ô, produção, temos o VAR da semana passada que o Paulo Lima não viu? Olha lá. É foto, né? Ah, chega desse clique, tá? Eu tô com você. Mas não tô dizendo assim, Agora o programa tá legal. Só ser campeão brasileiro? Você se contenta só ser campeão brasileiro? Eu não me contento em só ser campeão brasileiro. Só ser. Você tá campeonato estadual pra mim é bom, é título. Mas olha, esse é o mal do brasileiro. Não valorizar as estadual é título. Mal do brasileiro é gigante, cara. Você tem que buscar mais. brasileiro, vírgula. A opinião dele não é a minha. Não, mas muitas vezes o torcedor absorve essa ideia de falar, se não vier a Libertadores, todo o resto é uma porcaria. O brasileiro aí não pode ser encarado como um prêmio de consolação. É ambição. Se você só quer ser campeão brasileiro e acha que aquilo tá bom pra caramba, legal. Pra mim, não. Não, pô. Pra mim, não. Pra mim, o cara tem que ser campeão brasileiro. Tem que almejar uma Libertadores. Tem que almejar um projeto diferente. Agora não. Tem que almejar. Tem que almejar. O clube que não almeja expandir sua fronteira para títulos mais renome internacional, de reconhecimento internacional, um time que não busca essa aspiração internacional. Mas não implica dizer que a conquista de um campeonato nacional é importante. Não tô dizendo que... Paulinho, o Barça só foi campeão espanhol esse ano. Eu não disse que não é importante. Pra mim, não me basta só ser isso. Eu vou na canoa até onde tá. Na hora que começa a afundar, eu fico lá com ele. Na hora que a canoa começa a afundar, eu pulo pro cara. Eu não me contento só em ser campeão brasileiro. Se vocês acham que só isso é legal, beleza. Brasileiro não é prêmio de consolação. Eu quero ser campeão da Libertadores. Eu já falei isso pra você. O brasileiro não é prêmio de consolação. O Campeonato Brasileiro é mundial. Faz a conta. O ano passado, quem ganhou? Palmeiras. O ano retrasado, quem ganhou? Corinthians. Palmeiras. Corinthians. Cruzeiro. Pergunta se a torcida do Palmeiras últimos 5 anos. Eu acho que tá. Não, peraí. Torcedor do Palmeiras. Eu quero perguntar pra vocês se vocês não estão felizes, não ficaram felizes em ser campeão brasileiro em 2018. Pergunta qual é a Copa do Brasil. Por favor. Pergunta qual é a obsessão da torcida. Não estou discutindo. Obsessão é uma coisa. Não, mas é o que eu estou falando. Não basta só. Quero perguntar pra você, torcedor do Palmeiras, por favor, responda via WhatsApp. Contente só com isso. E eu ficaria extremamente surpreso se o torcedor do Palmeiras responder que não ficou feliz de ser campeão brasileiro. Ninguém está dizendo que não ficou feliz. Você falou não só. Basta. Só ser campeão brasileiro. Não basta pra torcida. Não basta. A torcida quer ganhar a Libertadores. Você está querendo polemizar onde não tem. Qualquer torcida no Brasil quer ser campeã da Libertadores. E o brasileiro não presta. Não é que não presta. Presta, mas ele em primeiro lugar quer ganhar a Libertadores. Mas a discussão não é essa. Não, é claro que é essa discussão. Você não quer ganhar só o brasileiro. Eu não me contento só com o brasileiro. Eu sou um cara que eu gosto de ganhar coisas melhores que o Campeonato Brasileiro. Torcedor do Flamengo. A Libertadores é melhor. O Mundial é melhor. Eu quero ser... Ou você, torcedor do Flamengo, que está em casa assistindo. Se esse ano vocês forem, como diz ele, só campeões brasileiros, vocês não ficarão felizes? Torcedor de São Paulo. Se esse ano vocês forem apenas campeões brasileiros, vocês não vão ficar felizes? Não, torcedor do Corinthians, torcedor do Santos. Se o Santos for campeão brasileiro esse ano,
Vocês não vão falar, ai, que porcaria, o Corinthians, o Santos e o São Paulo não estão na Libertadores. Quando você está na Libertadores, você quer ser campeão da Libertadores. Então, se o torcedor do Flamengo... Esse é o peso. Então, se o Flamengo ganhar o Brasileiro e não ganhar a Libertadores, o ano foi um vai lixo. ficar uma frustração ao torcedor. Não, ele não vai comemorar. Não é que não vai, mas vai ficar frustrado. Com o time que ele está montando, com o Rafinha, com a Arrascaeta, com o Felipe... Mas a partir do momento... O cara vai ficar frustrado. Mas ele quer ser campeão do mundo. Então, vocês acham que vai ser ruim. O que o torcedor do Flamengo fala na rua... O que você ouve do torcedor do Flamengo é a reedição da final de 81. Não, mas que o Liverpool tá lá. Fala que a torcida do Flamengo ficaria frustrada por ganhar só o Campeonato Brasileiro. Porque eles querem ser campeões da Libertadores e eu compreendo. Exato. Eu compreendo o torcedor do Flamengo que ficar decepcionado com a eliminação da Libertadores e ganhar o Brasileiro e falar, pô, então, legal, isso achar o Brasileiro a gente queria ganhar a Libertadores. Isso achar o Brasileiro é uma porcaria. Não é uma porcaria, mas ele é inferior à Libertadores. Mas quem disse que não é inferior? Eu também acho que é inferior. Então é isso. Mas não dá pra achar que só existe Libertadores da América do Sul, Não é dizer que só existe, mas não, eu mais quero ganhar. Se eu tenho o desejo de ganhar o que é melhor, eu vou atrás do melhor. Mas o fato de você querer ganhar Libertadores não minimiza a conquista do brasileiro. Mas aqui, é evidente que você podendo ter a possibilidade de ganhar todos os títulos é o que tem de melhor. Mas você... Menosprezar o brasileiro. Eu não estou menosprezando. Lógico que menosprezando. Como não? Não é pré-valorização, coisa nenhuma. Eu não me contento só com o brasileiro. Mas isso não é legal, eu ganhei o brasileiro, mas eu quero a Libertadores. O brasileiro. Não tô falando, eu ganhei esse lixo. Em nenhum momento eu falei isso. Não deturpem o que eu falei. Não deturpem o que eu falei. Você falou, só ganhar o brasileiro. Não deturpem o que eu falei. Não. Eu não me contento só com o brasileiro. Se você fala estadual, eu concordo com você. Se você fala só ganhei o estadual, aí é um fiasco. Ganhei o brasileiro, não me contento. Não me contento. Eu tenho uma ambição. Eu tenho uma ambição. Em 2006, 2007, 2008, ele ganhou 3 campeonatos brasileiros. Quantos Libertadores ele ganhou? Nenhuma. Foi frustrante? De jeito nenhum. Não, porque anos anteriores ele ganhou uma Libertadores e um Mundial. De jeito nenhum. O torcedor de São Paulo naquela época ficou super feliz. E eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, do Flamengo, que estão montando super times para ganhar a Libertadores e o Mundial, se não der para ganhar, eles enfileirarem aí 3 conquistas de brasileiros, os caras vão ficar super felizes. Super felizes. Eu entendo o que ele está falando. Eu entendo. Claro que você monta um projeto, no caso de Palmeiras e Flamengo, para ganhar a Libertadores. É verdade. Mas dizer que se ganhar o brasileiro vai ficar uma ponta de frustração, eu discordo. Olha, o Vitor César concorda com você aqui no Twitter, Pipo. Tô sendo justo. Não, que bom. Eu sou o cara também ele fala, ele fala teoria na questão ele fala, ô Benja, você ainda não entendeu. O Pipinho gosta de coisas maiores. Não tem problema. O Matheus Campos, Benja, o Pipinho viaja. Eu fiquei 22 anos sem ver o Palmeiras campeão brasileiro. Agora que o time ganha 2 títulos em 2 anos, o cara menospreza esse que é o principal campeonato do país. O Van Santos, o Pipinho tá comparando o Brasileirão com o estadual, o Pipinho tá louco. Então quando a torcida o Felipe Santana, esse Pipo é maluco. Então quando a torcida a Libertadores é pior que o brasileiro, então o cara não ganha o campeonato. O cara tá falando, espera o Júnior. Libertadores é o Júnior, o campeonato brasileiro é obsessão. Estou falando. O Júnior, espera o Você quer discutir com... Eu não estou discutindo, estou lendo a mensagem dos internautas. Meu Deus, Benja, como vocês suportam ouvir o Pipinho falar essas coisas? Renato Barbosa. Hoje, ô Benja, tá difícil o Pipo, hein? Não tô entendendo nada. Lá, o brasileiro é o Jefferson Andrade. Benja, o Pipinho não tomou o Rivotril. O Otacílio JR98. Se o Flamengo ganhar só o Brasileirão, ficarei muito satisfeito por todos os fatores. Técnico novo, jogadores vindo no meio do ano. O João Fábio, se ganha a Libertadores, tá bom. Se não ganhar, o brasileiro tá ótimo. O Carlos Henrique Chapolin. Ô Benjo, o Pipinho tá doidão. Se ganharmos o Brasileirão, ele é Flamengo. É claro que vamos ficar felizes, porque para se formar um time vencedor, tem que ganhar, nem que seja um por ano. O Carlos Ferreira, esse é o melhor, é pra você, ó. Eu não me come a unha, não. Não tem problema. Por favor, pede pra esse incoerente do Pipinho não envolver nós, torcedores do Flamengo, na loucura dele. Tá bom, não tem problema nenhum. Se vocês querem ganhar tanto o brasileiro, vocês adoram o brasileiro, acham que é o Rodrigo Soares fala, sou palmeirense e o Pipinho não é torcedor do Palmeiras. O verdadeiro torcedor palmeirense valoriza cada conquista nacional. Nossa, eu tô vendo. Para quem já teve 2... Tacaram pedra no ônibus esse ano. Vou ler. Rodrigo Soares, sou palmeirense. Tá contente o torcedor do Palmeiras, tá? O super contente. O Benja pediu pros caras mandarem mensagem. Tacaram pedra no ônibus. O Benja pediu pros caras mandarem mensagem. Quem tacou pedra não foi a torcida do Palmeiras. Não, a torcida não tá xingando o time, não tá. A torcida do Palmeiras não. Uma parte da torcida organizada. Não, o torcedor boa do Palmeiras. Parte.
Boa parte está descontente. O Rodrigo Soares. Boa parte está descontente. Mas não é o que a gente tá vendo aqui. O Rodrigo Soares, sou palmeirense. E o O Inter não Pipinho. representa o que vai no estádio, a torcida. O Rodrigo Soares, sou palmeirense e o Pipinho não é torcedor do Palmeiras. O verdadeiro torcedor palmeirense valoriza cada conquista nacional. Para quem já teve 2 quedas e 18 anos de jejum nesse intervalo. O Bião. Pipinho é louco. O Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo. Eu quero ganhar de novo. Sou Palmeiras. Lógico. Pô, ser campeão brasileiro é demais. Cara. Demais. Olha, É difícil pra caramba ser campeão brasileiro, cara. Se eu for, ele pode ter só campeão brasileiro, eu vou ficar feliz pra caramba. Difícil o Brasil. O Palmeiras ganhou com o time em reserva o Campeonato Brasileiro. É tão difícil de ganhar. Mas era o. Você está discutindo a dificuldade ou está discutindo? Você está falando em nome do torcedor do Palmeiras e do Flamengo? E não é isso que eles estão falando. É difícil ganhar o Campeonato Brasileiro. O cara acabou de falar aí, pô. Tá bom. O ano passado ficou 18 anos. Por que o ano passado um time em reserva ganhou? Porque o elenco era bom. Porque o elenco estava sobrando. O Thiago Santos era titular. Você vê que o time do Palmeiras era estrelado. E era um baita time. Foi campeão com reserva. Você tem uma ideia como era bom o time do Palmeiras. Perdeu pro Boca. Perdeu a Libertadores, mas no Brasileiro foi campeão com consumo nacional tá ótimo. Eu vou ler as últimas 5 mensagens que eu vou ler. O Augusto, Guto LDZ. Sou de 84, fiquei sem ver meu Santos, 18 anos, e chorei de alegria em 2002. Acho que foi mais emocionante que a Libertadores. Porque era o que tinha. De 2011. Isso que eu ia falar pra você. Só deixa eu abrir um parênteses aí. Ele tá errado, o menino? Não. A emoção que o torcedor do Santos sentiu com o Brasileiro de 2002 foi muito maior do que a Libertadores de 2011. Por isso que o torcedor do Santos reverencia mais o Robinho do que o Neymar. Porque o Robinho conduz o Santos a ganhar aquele título. Quer dizer, veja só, é uma comparação. Libertadores e Brasileiro. Não dá para comparar. O sentimento que o torcedor teve no Brasileiro 2002 foi muito superior ao sentimento da Libertadores. Mas se você pegar, dependendo da geração de torcedores do Corinthians que você eu ia falar isso agora. 77 é mais importante do que 2012. Sim. Porque 77 acabou com o tabu, acabou com aquela história. O contexto da situação. O Luan de Souza, estou lendo contextos aqui. O Luan de Souza Reis. O Palmeiras é só bicampeão brasileiro nos últimos 3 anos, tá ótimo. Lailinha Regina, o Pipo tá doido, desdenhando ser campeão brasileiro, para que tá feio. E a Lailinha é só porrada, hein? O Tubarão de Terno, gente, o importante é levantar caneco, o impossível ganhar tudo, ainda mais no Brasil, onde há 7 times na briga. Simples assim, caneco é caneco. O Luiz Imbuzeiro, beijo, o Pipinho é bilíngue, ele fala português e asneiras. O Emerson Sá, eu tô muito feliz com a conquista do Brasileiro de 2018, mas com o elenco que o Palmeiras tem, ele é obrigado a ganhar mais, por isso contamos, não adianta gastar e não ter retorno. O Alex, o Facincani passa toda semana reclamando do Renato Gaúcho não levar o Brasileirão a sério e está focando na Libertadores, mas agora brasileiro para ele não serve. Alex! Ganhou. Nossa. Não, mais aplausos. Foi o pior tweet possível. Só isso. Alex. Vou salvar o Pipo. Foi o pior tweet possível. Realmente, é lógico, foi pior. Passou uma vergonha. Não é ridícula vergonha. É Twitter. Ele falou twist. Ele falou twist. Eu vou salvar o Pipo agora. O pior tweet possível. Uma vergonha. Eu vou parar de inteligência cavalar. Pô, o cara te sinucou. Sinucou aonde que ele me sinucou? Você desce o pau do Renato, que o Renato desenha o brasileiro, agora você desenha o brasileiro. Em nenhum momento eu desenhei o brasileiro. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Bom, é que tudo bem, beijo. Você não deixa eu dar argumento, então bacana. Pode te ajudando. Não tá me ajudando, não. WhatsApp. Você não deixa, não. Boa tarde, pessoal da Fox Sports. Excelente programa, que é o Jean de Imbituba, no Paraná. Esse cara aqui, ó, Pipinho, tá louco. Eu não sei o que esse cara anda tomando. Como que ganhar um brasileiro não é importante? Em 2018 foi tão bom. O time do Palmeiras chegou numa semifinal, caiu com um grande time, porém ganhar um brasileiro em cima de tantos outros times bons não tem lógica esse Pipinho. Um abraço.
Pode responder pra ele. Não, eu nem perco meu tempo. Ele não te ofendeu. Não, mas eu também não vou ofender, eu nem perco Mas ele falou que não tem neto. Não, eu também não vou perder meu tempo com ele. Então eu vou ler mensagem. Deveria ser falou que é de Imbituba, mas Imbituba deu brecha. Olha, o Lucas. Garopava ali. O legal, você que tá em casa, o legal desse programa, esse programa começou muito chato. Eu tenho a autocrítica, começou ruim. Olha como mudou tudo. É imprevisível esse programa. Ô Benji, esse Pipinho é incoerência total. Quando o Palmeiras toma 3 porradas no Brasileirão seguidas, ele critica todo o elenco e Filipão para ser campeão. Quando ganha e briga para ser campeão, ele continua criticando e desvalorizando o campeonato. Pipinho Kit Kat. Ô Benji, a torcida comemora todos os títulos da mesma forma. Torcemos sempre e quando ganha comemoramos. Jardel Oliveira, bom, esse não gosta do Pipinho. Jardel é só madeirada, hein? Ô Benji, o Pipinho tá maluco. Ganhar a Libertadores é obsessão. Aí ele põe, mas só ganhar o Brasileirão tá ótimo. Queria que meu Flamengo ganhasse todos os brasileiros e que se dane a Libertadores. Isso aí. O Cauã Sudano. Fala pro Pipinho que os caras da pedra são os caras que dá pipoca e os caras que apoiam o monstro Mustafa no Palmeiras. Eu tô junto com o time. Cara, olha... É um WhatsApp pra elogiar ele? Tem algum WhatsApp? Pô, coloca pra gente ser justo. Não quero, não. Oi. Nossa, olha o que a produção falou pra mim. O que ela falou? Posso falar? Deve. O Marcel falou assim, gente, o que o Pipinho tem? Desvalorizando o Campeonato Brasileiro. Vamos pro WhatsApp aí, Pipo. Vou nem entrar no mérito. Entra. Não. Mas é bom entrar. Vamos? Boa tarde, rapaziada do Foco Sport Rádio. Aqui é o Lucas de Bauru, São Paulo. Mandar um abraço pra vocês aí e falar uma coisa pro Pipinho. Ô Pipinho, esses dias do programa aí você falou que o Cruzeiro precisava dar prioridade pro Brasileirão, que o Brasileirão era um título bom, etc. Agora não vale nada. Acho que você tem problema. Problema de inteligência, tem todos os problemas do mundo. Em nenhum momento eu falei isso. Salve, salve, amigos. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Traremos notícias atualizadas todos os dias do seu time do coração. Conto com a sua ajuda. Obrigado. Salve, salve, amigos do canal. Estamos chegando para mais um vídeo e vamos fazer um resumo da 14ª rodada do Brasileirão. Vamos contar o que foi destaque. Então vamos lá.
A 14ª rodada do Brasileirão teve tudo para ser elogiada, pelo menos 2 grandes jogos. Nas vitórias do São Paulo sobre o líder Santos por 3-2 e do Flamengo sobre o Grêmio por 3-1. Em partidas, no Morumbi e no Maracanã, que somadas tiveram mais de 100 mil torcedores. Foram 31 gols em 9 partidas, mais de 3 por jogo e apenas um 0-0. E 26 mil torcedores em média por jogo. Mas o VAR voltou a fazer lambanças no Brasileirão, interveio demais no empate de Palmeiras e Bahia, 2-2, uma vez com acerto, apesar de demorar mais de 4 minutos, e marcar pênalti para o Bahia, outra vez com erro, além de também de demorar demais, para marcar outra penalidade máxima para os baianos. Na minha opinião, o VAR virou muleta para árbitros e bandeirinhas, que bota o nariz onde não deveria e às vezes não bota onde deveria. É claro que o problema não está na tecnologia, mas em quem a opera. Sem o devido treinamento, o VAR deveria ser aplicado só para lances que não são interpretativos. Então, amigos, se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e até mais. Obrigado.